Meu amigo vascaíno, hoje vai ser mais um dia de alegria. Payet será anunciado às 10 horas da manhã e o seguinte, Alexis Sanches no Vasco da Gama. Estou batendo em primeira mão. Alexis Sanches procura residência no Rio de Janeiro. Informação que saiu ontem. Então o Vasco pode ter mais uma cereja para agregar o pacotão de reforços para essa reta final. Nosso treinador que deu aval também, o Ramon Dias, para a contratação de um zagueiro e também de um volante. O Vasco mudando a rota, o Vasco investindo pesado em jogadores experientes que consigam fazer aí a diferença. A gente vai falar muito aí também sobre Red Bull, Bragantino e Vasco da Gama. O Vasco da Gama que finaliza a sua preparação para o jogão de bola amanhã em Bragança Paulista. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço humildemente para você se inscrever. Tudo que a gente está falando aqui com relação a reforços está acontecendo. Então, por favor, gente, dê uma força para o nosso canal crescer. Tá bom? Deixe o seu like, o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar aqui falando sobre Red Bull, Bragantino e Vasco da Gama. Hoje o Vasco treina pela parte da manhã. Após o treinamento, o Vasco faz aquele almoço e viaja hoje para o interior paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino com transmissão do Sport TV e do Premier amanhã. O nosso treinador já fechou a equipe Cruz Maltina. Durante toda a semana aí, ele fez testes e optou aí em fazer mudanças que fossem apenas necessárias, como a situação ali do Marlon Gomes no lugar do Praxedes. Então, sem muita enrolação, a gente vai colocar aqui o time do Vasco já todo escaladinho para você conferir aí, certo? Bom, a gente coloca aqui na tela, olha só. Por enquanto, escalação do Vasco da Gama aí, ó. Léo Jardim, Robson Bambu confirmado na lateral direita, Medel na zaga, com Léo Pelé, Lucas Piton e Jair retomando a vaga de titular. Marlon Gomes, Paulinho, Aureliano, Gabriel Peck, e apesar das pessoas estarem falando por aí que o Vegete será titular, quem treinou foi o Sebastião Ferreira como titular, tá? A fonte é o GE. Pode ser que hoje ele venha mudar, eu acho pouco provável, certo? Bem, meus amigos, com relação à situação de reforços, tá? Agora, 10 horas da manhã, o Vasco anuncia o Payet. Payet chega para ser o maestro do meio-campo do Vasco da Gama. Acho aí que nos últimos 15 anos é a maior contratação da história do Vasco. Um cara que chega para resolver, não é aposta, e o Vasco, com a chegada desse jogador que é extraordinário, desse maestro no meio-campo, eu tenho certeza que o Vasco da Gama vai conseguir sair dessa situação aí da zona de rebaixamento. Bem-vindo, Payet, vem ser feliz no Vasco da Gama. Contrato de 2 anos com o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama vai gastar aí R$1 milhão mais as metas aí atingidas. Vale cada centavo, porque realmente é a cereja do bolo. O Vasco faz o anúncio, tá? E o aviãozinho da Air France, tá? Chega já na segunda-feira aqui com o Payet. Bom, o seguinte, o nosso treinador pediu aí um zagueiro e pediu também um volante. Não é segredo para ninguém que o Vasco está negociando um zagueiro de ponta de seleção argentina, que é o Federico Fernandes.
cara extraordinário, que já foi eleito o melhor zagueiro do futebol inglês, um cara que jogou lá no Newcastle, arrebentou a boca do balão, jogador aí que já teve em Copa do Mundo, muito experiente. O Ramon Dias quer contar com este atleta que ele conhece muito bem, certo? É um homem de confiança dele, já pegou o telefone e o Vasco deve fazer o anúncio aí nas próximas horas. Assim como a situação do Luiz Gustavo, tá? Deu uma alavancada muito grande porque ele não acertou com o Palmeiras. Ele pediu um salário de 1.200.000 no Palmeiras porque o Palmeiras quis fazer um contrato com ele apenas de 1 ano. Ele aceita reduzir desde que o seu contrato seja mais extenso, né? Luiz Gustavo, que é ídolo do Bayern de Munique e que também jogou na seleção brasileira. Mas o assunto que está ganhando força aí nas redes sociais nesse exato momento, após o anúncio do Payet, é a chegada do Alex Sanches, tá? A informação que a gente tem é que o Alex Sanches procura casa no Rio de Janeiro e aumenta aí os rumores dele se transferir aqui para o Vasco da Gama, certo? Então, toda essa situação aí. O Flamengo teria tentado atravessar a situação, mas o Vasco vai firme e forte para a situação aí envolvendo o nosso atleta, o Alex Sanches. Vamos colocar com fonte aqui, sem maquiagem e sem sacanagem, para a galera poder ver. Notícia que saiu ontem lá na Central da Bola, certo? Alex Sanches procura casa no Rio de Janeiro e aumenta rumores, né? E o Alex Sanches, que foi parceiro do Payet, né? Jogando lá no Olympique de Marseille, certo? Então, ele está alugando uma casa aqui no Rio de Janeiro e deverá fechar com um clube aqui do Rio. Muita concorrência, o Botafogo aí foi atrás também, porque o Tiquinho Soares se machucou, o próprio Flamengo, mas o Vasco está com uma proposta aí e é o nome que estava ali na lista do Paulo Braz. Tem dinheiro para poder contratar, o Vasco ia dar quase 2 milhões de reais no Vieto, traz o Payet por 1 milhão apenas, né? E o restante dilui aí nessa contratação aí do Alex Sanches. Cara, formidável o Vasco aumentando aí de nível e de patamar, certo? 2 jogadores aí de ponta. Agradeço aí pela sua atenção e é do Vascão. Payet chegou e o Alex Sanches está a caminho. Confie e se inscreva no nosso canal. A gente não é jornalista, mas aqui é de Cruz de Malta para Cruz de Malta. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!